Oi, oi pessoal, espero que estejam bem. Vocês estão no canal A Jornada do Eremita e essa é uma tiragem, uma previsão e um aconselhamento para o período da Quaresma de 2026. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês gostem e peguem aquilo que ressoar com vocês. Caso não ressoe, desconsidera, volta no vídeo depois. E desde já, eu vou pedir para você se concentrar, manter sua calma, ajustar sua energia, porque essa é uma tiragem de montinhos. Não vou fazer para os signos, vou fazer para os montinhos. Por isso a sua intuição vai te guiar para qual montinho escolher. Você pode escolher entre a pedra amarela, a pedra verde e a pedra azul. Então, tempinho. Amarela 1, verde 2, azul 3. Vamos lá. Tarô, qual é a mensagem para as pessoas que escolheram a pedra amarela de número 1? O que elas precisam saber durante esse período da Quaresma de 2026? O que essas pessoas precisam saber? Quais são os conselhos? Quais são as orientações? Como elas estão entrando nesse período de Quaresma? Qual é a energia mais marcante? Vamos construir essa jornada. As pessoas que escolheram o Monte 1 entram nessa Quaresma com uma energia de parceria, relacionamentos em potencial, que precisam de mais disciplina, que precisam ter uma visão para as parcerias, sejam elas de amizade, sejam elas de relacionamento. Vocês estão precisando de mais disciplina. Disciplina mental, disciplina emocional, disciplina espiritual, porque o momento atual pede para que vocês comecem a questionar e revisitar aquilo que vocês tomam como bases sólidas. E a partir do momento que vocês começarem a questionar coisas que antes vocês poderiam ter um certo tipo de certeza, a dúvida surge, tá? Então, são pessoas que entram e atravessam esse período de Quaresma revisitando, revalidando relacionamentos, revisitando relações de amizade, relações de trabalho, parcerias, tudo aquilo que envolve o seu contato direto com outra pessoa. Essas relações, elas estão pedindo, sim, um olhar com mais disciplina, um olhar um pouco mais imparcial. Pede para que vocês olhem essas relações de cima, de fora, para validar e entender de fato o que precisa ser cortado, o que precisa ser revisado, o que precisa ser revisitado. E esses ajustes nessas relações, eles devem ser feitos você se sentindo no ápice da sua maturidade ou não.
Mesmo que você carregue um certo tipo de insegurança, são dúvidas, são questionamentos e são relações que você sabe que você precisa romper, mesmo que você não esteja no seu melhor momento. É o famoso, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? E a partir do momento que você toma essa decisão de romper com tudo aquilo que é dúbio, que é ambíguo, tudo aquilo que não faz muito sentido, que você já há um tempo enxerga com dúvida, tudo aquilo que você há um tempo já enxerga que é bom e ruim, mas não ao mesmo tempo, às vezes tem mais fases ruins do que fases boas, esse é o momento de você romper com essas questões que estão impedindo o seu progresso, que estão impedindo o seu desenvolvimento espiritual. Hoje você pode reconhecer que talvez uma pessoa em específico, ou mais de uma pessoa, possa representar um atraso espiritual e um atraso material na sua vida. E é importante que você tenha sabedoria, racionalidade, espiritualidade. Confie de fato na sua bússola interna para tomar essa decisão de sanar com aquilo que tem te causado dúvida. Porque os seus valores internos, eles estão sendo de fato prejudicados. E se tornam turvos na presença de determinada pessoa. Você não sabe de fato quais são as intenções verdadeiras dessa pessoa para contigo. E parece que você perante essa pessoa tem que fazer muito mais esforço para gostar dela do que qualquer outra coisa. É algo que em algum momento pode ser que tenha sido prazeroso, mas essa relação ela precisa ser transformada, regenerada, purificada. Essa relação ela precisa, todo o peso, todo o esforço que está sendo feito para manter essa relação, ele precisa ser dispersado, precisa ser dissipado, porque todas as vezes que você pensa em continuar, em tomar uma postura diante dessa situação, você cai num lugar de dúvida. E no geral, aquilo que nos é bom, ele não necessariamente nos coloca num lugar assim de muita dúvida, né? Então é uma relação que está, digamos, tão tóxica que já está minando a sua capacidade de julgamento, de duvidar e de questionar aquilo que você tem por certo e aquilo que você tem por errado. Então pede sim atenção nesse aspecto. Caso você esteja numa relação também que você julga ser uma relação positiva, uma relação que sempre desafia você a superar os seus limites, é importante que você não tome alguns conselhos que são muito importantes para você como ataques. Então é um momento sim de você ponderar algumas questões, é o momento de você ponderar algumas relações e entender, fazer uma peneira. De fato, quem é que está fechado com você para progredir junto, que torce pelo seu sucesso, ou uma pessoa que só está te minando, minando de você inspirações para a própria vida, minando de você inspiração quase que artística também, né? A pessoa às vezes acaba te usando como referência. E é importante que esse limite, esse corte perante essa pessoa parta de você. Porque aqui nessa dinâmica, você do grupo 1, da Pedra Amarela, é a pessoa com mais maturidade para tomar qualquer tipo de decisão e impor qualquer tipo de limite. É uma relação bem ambígua, né, que você pode estar enfrentando. É uma pessoa, é um morde-a-sopra, uma pessoa que uma hora diz que te deseja o bem, mas é outra que te induz ao erro e geralmente pode usar palavras suas contra você mesmo. A partir do momento que você toma a decisão de organizar, de fazer essa peneira nas suas relações, é como se você tivesse acesso novamente ao seu poder interno. Porque você sabe lá no fundo que você está precisando disso, você está precisando ser mais decisivo, decisiva. E essa decisão te coloca novamente em caminho ao seu destino, em trilhar a sua jornada espiritual. Então aqui a gente pode estar falando de dinâmicas que tenham te afastado da sua espiritualidade, da voz da sua intuição. Pode ser uma dinâmica aí que
de codependência, ou quando uma pessoa depende de você ou você depende de outra pessoa para fazer qualquer tipo de movimento espiritual, seja ele a nível de um entendimento espiritual ou até de uma materialização espiritual mesmo. Um exemplo disso seria você se sentir inseguro e depender da opinião da pessoa até para acender uma vela para o seu anjo da guarda, ou fazer um banho de erva que você já tem um domínio, visitar um lugar que você sabe que te faz bem, às vezes um templo. Às vezes essa relação pode estar te afastando desse tipo de constância espiritual, né? E aqui eu posso dizer até de certa forma religiosa, porque apesar de hoje a religião estar muito estigmatizada, a religião ela concatena e organiza algumas doutrinas, alguns critérios que funcionam para que você possa se religar à espiritualidade. Então, se você já apanhou muito em algum templo religioso e tem vontade de retornar para algum lugar, é importante que você faça uma boa escolha, é importante que você busque, se entregue nesse lugar, nem que seja por um curto período de tempo, né? Voltar para um lugar ou procurar um novo templo religioso, ele não é e nem deve ser uma sentença. No que diz respeito a vínculo financeiro, a compromisso de constância. A religião nesse momento para você ela pode servir sim como um suporte de saúde espiritual mesmo. Responsabilidade espiritual é um termo muito interessante nessa hora. Responsabilidade espiritual. E isso te põe novamente no seu trilho ali de empoderamento, de poder pessoal, de poder espiritual, né? De alinhamento com as suas energias, com as forças espirituais metafísicas que te direcionam, que te guiam. Mas para você, ao longo dessa quaresma, você vai ter que sempre revisitar e fazer um esforço no que diz respeito a impor limites. Do contrário, essa quaresma ela vai representar para você um momento assim de dissociação, de dispersão, de hipervalorização de opiniões de pessoas que não vivenciam nem enxergam a espiritualidade com uma clareza, um entendimento, ou uma positividade mesmo que você carrega consigo. Então, um conselho cuidado com as pessoas que te cercam, que te rodeiam, que te cercam, que você já que não é de hoje que você sente uma ambiguidade emanando dessa pessoa. E no primeiro sinal de ambiguidade que possa te prejudicar, te tirar do seu eixo, que você observe ali um padrão e ao longo do seu dia você perceba que já está se repetindo aquele comportamento de alguém, é importante que você coloque um limite, declarado ou não, tá? Se for uma pessoa, se a gente estiver falando de uma pessoa muito cabeça dura, uma pessoa muito violenta, uma pessoa que não se abre para críticas construtivas, o melhor que você faz é colocar um limite silencioso, tá? Principalmente no que diz respeito a interações hierárquicas, a nível de trabalho, a nível de você depender dessa pessoa financeiramente, ou você dividir o espaço, ou dividir as contas com essa pessoa. Se é alguém muito cabeça dura, coloca um limite silencioso, porque isso vai evitar mágoa e desgaste. Agora, se você tem a possibilidade de colocar um limite que a pessoa tenha abertura para ouvir, faça isso, mas faça isso por você. Não faça isso pela esperança de que de fato a pessoa vá entender ou compreender o que está te motivando a pedir um certo espaço, um afastamento, a estabelecer um limite. Porque aqui a gente pode estar falando de uma ou mais pessoas com um perfil de personalidade invasivo, intrusivo, ou até mesmo muito expansivo, e que se escondem através dessa autoproclarada personalidade expansiva, uma insegurança muito forte, uma necessidade de estar no meio, de se enfiar no meio das pessoas, né? Isso não é muito saudável. Então, essa quaresma para você, grupo 1, vai falar de cuidado com as suas relações. Faça a sua peneira, faça as suas orações, retorne para aquilo que você sabe que dá certo, que com certeza você vai ter sucesso para atravessar essa quaresma e sentir que você cumpriu com o seu papel. Corte.
Eu não sei se eu vou editar ou se eu vou cortar não, mas de toda forma vamos seguindo aqui pro montinho 2. Pontinho 2 foi a pedra verde. Grupo 1, se fez sentido, comenta aqui embaixo. Palavra, sei lá, comenta axé. O que vocês acham? Eu coloco limites sem culpa e com responsabilidade, certo? Tarô, novamente eu te pergunto, agora para as pessoas que escolheram a pedra de número 2, cor verde, como será a jornada dessa pessoa através do período de quaresma no ano de 2026? O que as pessoas que escolheram essa pedra verde precisam saber, o que elas precisam entender, quais são os conselhos, quais serão as energias acercando, rodeando essa pessoa, o que essa pessoa precisa saber para atravessar da melhor forma possível essa quaresma do ano de 2026. De forma clara e objetiva, por favor, tarô. Aqui eu já tive uma sensação, uma intuição, antes de abrir o baralho, que você possivelmente está sendo bem impulsivo em algumas posições, alguns posicionamentos. Pode ser que você esteja tendendo a ser meio radical. Beleza. Então, grupo 2, quaresma para você não é momento de ação, não é momento de tomada de decisões, não é momento de novidades, pelo menos não nesse início aqui, pelo menos não na primeira metade da quaresma. Aqui, vem falando sobre a necessidade de uma libertação acerca de um sentimento depressivo, acerca de um movimento, de uma postura que você está enfrentando agora que te paralisa. É importante você ponderar e entender o que está te causando essas mágoas, essa paralisia, essa visão tão negativa perante ao mundo. E a partir disso, que você se trate com um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito, sabe? Porque é como se você estivesse fazendo jus àquela colocação, aquela frase de que você está segurando ainda, você está mantendo a ferida aberta como prova daquilo que você passou. Enquanto o seu algoz, enquanto aquela pessoa que te machucou, ela está seguindo a vida dela, você mantém a ferida que ela te causou aberta para você não esquecer, para você poder provar para outras pessoas que você foi machucado. Porque possivelmente, no geral, essa pessoa que te machucou, ela seja bem vista socialmente. Essa pessoa que te machucou, ela pode, às vezes, nem ter percebido que te machucou, mas é importante que você se liberte, que você deixe isso fluir ao longo dessa quaresma, sabe? Vai ser um processo não vai ser um processo rápido, é um processo sim doloroso, mas para quem já está vivendo uma mágoa paralisante tão intensa, a única opção que te resta agora é se curar, é seguir, é lamber as próprias feridas, é elaborar as próprias feridas. Cuidado para não ser a pessoa chata para aquelas pessoas que você ama ou as pessoas que não te machucaram, como essa situação te machucou, como essa outra pessoa que saiu da sua vida, porque houve corte, te machucou. Não projete isso nas pessoas que não tem nada a ver com essa situação. Então você pode perceber, às vezes, você ao longo do seu dia respondendo algumas pessoas de uma forma mais impulsiva, impetuosa, de forma grosseira, rude. E essa pessoa, na verdade, ela te fez uma pergunta ou te deu uma orientação, às vezes te deu até um bom dia. E você já pergunta bom dia pra quem? Porque não acredito num bom dia. Esse meu dia já está fadado a ser uma merda.
Mas cuida disso. Não, as coisas não precisam ser dessa forma, na verdade, porque quem mais está se prejudicando com esse sofrimento de manter essa ferida aberta é você mesmo. E quanto antes você começar a se abrir, a elaborar essas questões, melhor vai ser para você no que diz respeito à sua responsabilidade para com você mesmo. Então aqui ele vem pedindo para você não só abrir mão dessa mágoa que você tem carregado, mas pede para que você vá de encontro novamente com uma parte sua que é proativa, que é ágil, que existia antes desse grande ato que está acontecendo na sua vida. Você não é uma pessoa, pelo que eu consigo entender aqui, sim, você não é uma pessoa que sofre necessariamente de depressão ou de tristeza constante. Aqui mostra que você é uma pessoa, na verdade, muito magoada, muito dolorida, muito ofendida. E esse período ele te convida a refletir sobre esse seu traço de personalidade. Porque se você tem o costume de reclamar e não fazer nada a respeito das suas dores, não tentar buscar recursos internos, caminhos dentro de si próprio, para que você possa superar as próprias limitações, essa lamentação ela se torna murmúrios, né, gemidos. E esses gemidos eles podem acabar te levando, mesmo involuntariamente, à vitimização. E se você é uma pessoa que preza pelas suas relações interpessoais, se há pessoas que te amam, e se você ainda acha que há a possibilidade de ter boas relações, peço que você não desista, né, das boas relações, mas resgata essa esperança, essa fé nas pessoas, porque nem tudo está perdido, nem você inclusive está tão perdido quanto você acha que você está. Porque ainda há esperança, ainda há caminhos, ainda há meios. O sol volta a brilhar para você, né? Mas você precisa se mover para longe desse local que você está agora. Isso pode envolver também você tirar um período, passar um período na casa de algum parente distante, fazer uma viagem para se recompor, para ser, né? Para se encontrar novamente o seu senso de eu. Aqui vem falando que o que pode te ajudar também é fazer um período de meditação na natureza, ao lado, próximo de uma árvore, né? Para que você de fato quebre com essas grades dessa gaiola ou dessa prisão que você sente que você está agora, né? Mas essa prisão que você está agora, ela tá te dando a oportunidade justamente de revisitar traços de personalidade, mágoas que você carrega, que vem te impedindo, te desacelerando por muito tempo, sabe? Eu vejo aqui uma pessoa que quando vai trabalhar, seja num trabalho de carteira assinada, ou seja, se for autônomo, é uma pessoa que já vai trabalhar se sentindo arrastada e usa o trabalho como um mecanismo de fuga para tentar se esquivar dessa dor emocional, sabe? Então é importante que você trate essa ferida espiritual, essa ferida emocional, porque ela tá atravessando várias situações da sua vida. Aqui, durante essa quaresma, inclusive através do trabalho, do esforço, de você se afastar, se distanciar desse sentimento, que não é só recalcar, né, a sua mágoa, mas é atravessar ela, caminhar através dela, porque doendo já tá, e a jornada para atravessar a dor não é sem massagem, é sem anestesia. Então é importante que você exerça esse trabalho, porque a partir do momento que você diz para o universo que você está disponível a fazer essa escolha pela sua felicidade, de se livrar, de superar, de se curar um pouco mais dessas feridas, o próprio destino, a própria espiritualidade entra em ação aqui, te dando a virada de chave, a mudança que você precisa.
partir do momento que você faz essa decisão, as coisas começam a mudar. Você começa a, a entender melhor que esses impulsos negativos que partem aí, que surgem dentro do seu coração, muitas vezes são sua intuição te orientando ou te alertando a respeito das pessoas, a respeito de caminhos a serem seguidos. Só que, às vezes, uma intuição ruim acaba contaminando toda a estrutura, né, da pessoa intuitiva. Por isso que é importante investir em poder pessoal, em autoconhecimento e desenvolvimento, porque constantemente, é uma constância, você sempre vai ter que fazer um filtro de entender se aquilo é uma intuição ou se é a sua própria mente produzindo cenários negativos para te afastar da positividade, porque hoje a tendência, né, é que a gente recaia sobre o negativo, a gente é bombardeado pelo negativo a todo momento. Então aqui ele vem pedindo para você aprender a lidar melhor com a sua intuição no que diz respeito às emoções que a sua intuição te causa. Seja mais imparcial referente a esses impulsos e às suas emoções e não vá junto com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos têm uma tendência a te levarem a lugares negativos. E você tem essa missão aí, digamos que kármica, de estar sempre fazendo a manutenção dessas emoções para se afastar desse negativo. O que pode te ajudar a lidar com isso é a escrita terapêutica. Existe um exercício que se faz para você tentar ter sonhos mais lúcidos, né? Que é quando você está acordado, você sempre se questiona: estou sonhando ou estou dormindo? Mesmo que você saiba que você está acordado. Porque isso vai criar o hábito. A mudança de hábito vem através de você forçar novos hábitos, né? Não vem de forma orgânica ou espontânea. Então, ao longo do seu dia, questione: eu estou me perdendo dentro dos meus próprios pensamentos? Será que eu estou ouvindo muito os meus pensamentos? Estou deixando de olhar para a realidade de fato, que não está tão negativa quanto eu acho que está? Será que essa dor em mim não é o meu passado reverberando? A partir do momento que você assume essa postura e cria esse hábito de questionar a própria intuição barra a própria negatividade, fica mais claro para você diferenciar o quem é quem, o que é o que, e fica mais claro também para você colocar esses limites. Então aqui vem um alerta: cuidado cuidado com a impulsividade, ou cuidado ao comprar também discursos muito negativos, mesmo que eles pareçam elaborados e façam muito sentido, e procure se alimentar de coisas assim mais edificantes. Ou tente enxergar uma notícia, uma informação, uma intuição negativa de uma forma um pouco mais positiva. Tente achar meios de atravessar essas questões que vão te perseguir ao longo da quaresma, tá? Então aqui ele vem pedindo a necessidade de você se policiar, a necessidade de policiar a sua intuição, que através dela energias negativas podem tentar te colocar num papel negativo. Aqui vem pedindo para você focar mais naquilo que você pode celebrar, nos momentos que você conseguiu superar essa negatividade. Vem pedindo aqui da sua parte muito sacrifício, tá? Não vai ser um período de muita tranquilidade, mas com certeza é um período de muito aprendizado e desenvolvimento pessoal. Se tiver muito difícil, pense em todas aquelas vezes que você achou que você não ia conseguir atravessar um momento difícil, em que a dor espiritual, emocional era tão forte que te levava a lugares sombrios da sua própria mente, mas que você conseguiu superar cada um desses desafios e que você pode se tornar uma pessoa mais forte e mais resistente, mais imune à negatividade, né? Então, esses são os recados para a sua quaresma de 2026. Tá gostando até aqui? Se tá fazendo sentido, comenta para eu saber, para eu calibrar um pouquinho mais minha comunicação e a maneira que eu tenho entregado as mensagens do oráculo.
Vamos lá agora pro montinho 3, pedra azul. Novamente. Monte 3, pedra azul. O que o grupo 3 que escolheu a pedra azul precisa saber? Quais são os conselhos, orientações, energias para as pessoas que escolheram a pedra de número 3 da cor azul para essa quaresma do ano de 2026? O que essa pessoa precisa saber? Quais são os recados, conselhos, orientações, sugestões? Conte-me tudo, não me esconda nada, tarô, por favor, de forma clara e direta. Eita. Aqui, grupo 3, a gente já tá falando com gente grande, a gente já tá falando com gente, assim, envolvida em círculos sociais com pessoas mais bem estabelecidas materialmente, mentalmente, o que não isenta ainda de alinhamentos ali pontuais, né? A energia que vem que tá te trazendo aqui, grupo 3 da Pedra Azul, começa com o passado batendo a porta. O passado bate a porta de uma forma que te leva a resolver pendências que você empurrou com a barriga. Que você tentou prejudicar alguém, alguém tentou te prejudicar. Não importa, o que importa é que agora é a hora do acerto de contas. Agora é a hora de acertar, agora é a hora de resolver, agora é a hora de terminar de quebrar aquilo que já está quebrado. Porque por mais que parcialmente tenha ruído, essa situação, e aqui a gente pode estar falando de uma situação material, uma situação que diz respeito a um trabalho, a uma casa, um aluguel, um processo, moradia, aqui vem falando de você acertar contas com pessoas em que há uma dívida. Pode envolver, me veio uma intuição muito forte aqui, pode envolver a devolução de um objeto. Pode envolver você marcar de encontrar com uma pessoa que você ainda está com um objeto que você precisa devolver para essa pessoa. Pode ser também o contrário, né? Pode estar espelhado aqui. Mas aqui vem falando sobre a necessidade de materialização de um término, revisitar um término, revisitar uma traição, revisitar um engano, revisitar uma situação aí que gerou bastante desgaste, sabe? E é importante que você tenha disposição para atravessar isso e colocar os limites necessários. É importante que você tenha essa disposição, busque essa disposição e honestidade espiritual e intelectual contigo para resolver essa situação de uma vez por todas, tá? Essa situação ela pode estar te impactando inclusive financeiramente, onde isso tem minado até as suas tentativas de negócio, de implementação de novas abordagens, né? Às vezes você tá tentando, mas essa situação sempre volta para te assombrar, essa pessoa sempre faz questão de te lembrar da presença dela, ou essa situação sempre aparece para você, mesmo que você tente esquecer, mesmo que você tente fingir que não aconteceu. Aqui vem pedindo mais transparência da sua parte, sabe? E assim como o grupo anterior, o grupo verde, há uma tendência também à vitimização aqui. Mesmo que essa pessoa tenha te prejudicado, é importante que você reconheça que a partir de agora, a pergunta importante é o que você vai fazer com isso. E você já tem determinado recurso espiritual e emocional para se proteger, para se blindar, para atravessar isso, para apaziguar uma situação que tem te trazido guerra, conflito, ou uma situação que tem te encurralado. E aqui é como se fosse uma faca de dois gumes mesmo. Você se sente encurralado pelo passado e evita lidar com ele, mas
A partir do momento que você decidir lidar com esse passado que te machuca, né? Esse passado ambíguo ali que pode te pôr em xeque, pode pôr em xeque algumas convicções suas, o próprio destino te encurrala e te diz assim, como se fosse um ultimato: resolva essa questão. Deixe ruir de fato, vai doer, vai levantar poeira. Essa carta da torre, ela é, no geral, é bem desagradável, né? Porque ela fala dessa questão que a gente desconstrói falsas convicções, a gente fez muito esforço para construir algo e esse algo não é uma coisa que perdura, não é uma coisa que a gente leva para o nosso futuro ou como um valor de fato de vida. Não é um pilar confiável dentro da gente, né? E toda vez que você duvidar do que de fato é verdadeiro a seu respeito, busque os padrões que se repetem na sua intimidade, principalmente quando você está sozinho. E principalmente quando você volta os seus olhos para a espiritualidade, para pedir, para rezar, para orar, para clamar. Você, no geral, é essa pessoa que você se põe no seu íntimo e principalmente é a forma com que você se põe perante aquilo que você considera sagrado. Na dúvida de estar na dúvida entre achar que agiu certo ou agiu errado, perceba nos últimos tempos quais têm sido suas orações, o que você tem clamado, como você tem orado, como você tem rezado, sabe? Como que você está se comunicando com esse sagrado. Aqui vem até também para alguns a possibilidade de resolver alguma pendência espiritual / religiosa. Aqui vem a necessidade de resolver pendências que podem falar de trabalho, de processo na justiça, revisitar algo assim que você evitou ver por muito tempo, tá? Mas aqui fala de ir até algum lugar ou materializar essa ação. Não vai ser só um movimento mental ou espiritual que se faz. Não é só uma meditação, não é só uma reforma íntima. É você voltar a determinado lugar e ter uma conversa. É você voltar a determinado templo e acertar alguma coisa, às vezes, com um ex-sacerdote. É você saber que você não é menor do que a pessoa a qual você está tendo um embate. Ambos estão tendo um embate pau a pau, de igual para igual, sabe? É como se a sua mente tentasse criar cenários em que ou a outra pessoa é muito inferior a você para você se sentir melhor, ou você acha que a outra pessoa te inferioriza e você crê nessa disputa, né, de egos ali. Então saia dessa gaiola, saia dessa jaula, saia dessa prisão aí, desse padrão aí de comportamento e resolva com verdade, resolva com objetividade, porque os seus instintos te dirão de fato o que dizer na hora do pau, né? Na hora que o bicho come. Aqui vai pedir para que você também domine impulsos, domine a si mesmo antes de querer dizer ao outro quem de fato você é. Aqui vem pedindo para que você não seja soterrado nem consumido pelas circunstâncias externas nem internas. Então essa quaresma para você ela está sendo de muita latência. Situações latentes, sobreaviso, alertas de que algo pode chegar até você de surpresa, de supetão. Mas é importante que, independente de você buscar resolver ou alguém te procurar para resolver alguma pendência, algum acerto de contas, é importante que você esteja ao seu lado, que você saiba quem é você, até onde você pode ir. Você não precisa performar nada, sabe? É importante que você, com honestidade intelectual e espiritual, você domine os impulsos, domine as sugestões, não ceda a provocações e perceba e trabalhe sobre aquilo que você já tem à sua disposição. Aqui vem falando também sobre a necessidade de mudar a sua postura no que diz respeito ao seu dinheiro, tá? É importante que você, se você estiver sendo muito racional referente ao dinheiro e controlando demais e
e tentando prever tudo referente ao financeiro, aqui te convida a pensar que ele tem que ser aproveitado também. Então, talvez você tenha aprendido a dizer não para certos gastos supérfluos, você está até agora dizendo não para pequenos prazeres que você pode se permitir a ter. Então, não seja tão duro ou tão ríspido consigo mesmo. Agora, se você não tem hábito nenhum de ter um mínimo de controle financeiro, aqui vem pedindo para que você seja menos emocional, para que você se diga menos sims, né? E comece a dizer, escolher mais pelo não gastar, pelo não dar, pelo não compartilhar. Se você recebeu uma boa quantia agora, digamos assim, você foi demitido e você recebeu um acerto no seu trabalho, é importante que parte considerável desse dinheiro seja revertida em reserva, porque você vai precisar dessa reserva posteriormente para pôr alguns planos em prática, principalmente quando você for se reinserir no mercado de trabalho, tá? E vem pedindo também coragem, tá? A sua energia aqui, a energia do grupo 3 da Pedra Azul, é uma energia, ela tá sendo um pouco ambígua, sabe? Você pode transitar entre extremos, sabe? Às vezes você pode estar com muito medo, mas você fala, não, eu não tenho que ter medo de nada, e você às vezes busca performar uma coragem que não lhe cabe. Ou às vezes você é uma pessoa muito corajosa, né? Que você identifica que você é forte, mas você acaba se podando por medo de alguma coisa, ou por achar que está em menor número, ou que a outra pessoa pode te prejudicar. Essa pendência, essa assombração que está te perseguindo, ela pede aqui a finalização, não vai ser nada agradável novamente, né? Eu acho que de todos os grupos o menos pior foi o amarelo, mas é importante que você esteja atento assim para resolver, para matar aquilo que está te matando. E eu vejo você conseguindo positivar uma situação negativa, tá? Às vezes um mal entendido. Senti necessidade de recorrer aqui a outro oráculo para entender um pouco mais o que é essa situação do passado, oráculo, que me parece algo, de certa forma, um pouco grave. Conta pra mim um pouco mais. O que fala esse acerto? Necessidade de resolutividade, de resolução. Sobre o que a gente está falando? A pomba gira, o malandro, a vitória, a rua, o preto velho, a vizinha, o encosto e a carta. Se você for alguém de religião, pode ser que alguma questão envolvendo religião, né, e famílias religiosas volte a vir à tona aí para você resolver. E é importante que você não tema, principalmente ameaças de demandas. Se você é uma pessoa que possivelmente trabalha na noite, é uma pessoa que trabalha com público, e esse trabalho com público acabou gerando algum tipo de transtorno, é importante que você busque também elaborar essa questão, né? E procure resolver de fato, vá tome a iniciativa da comunicação. Aqui vem falando também mais sobre os seus medos, né? A sua paralisia, a sua lentidão, o seu medo, a sua indecisão. É como se você não é uma pessoa tão indecisa, mas para esse assunto em específico, é uma ex-pessoa sua, é alguém que já foi seu amigo, parente. Eu parto do princípio que existe ex-familiar e ex-parente, né? Mas aí vai dos valores, né, de cada um. Mas eu acredito sim que possam existir a partir do momento que a gente decida. Mas aqui principalmente vem falando de você resolver uma pendência que pode envolver trabalho, finanças, dívida sua para com alguém ou de alguém para com você. Foi alguma relação que não acabou bem
e que agora volta para ser resolvida. E vem pedindo de você uma postura segura, uma postura de poder pessoal, uma postura espiritual, para que você entenda de verdade. Essa pessoa te prejudicou porque ela quis, você se sentiu prejudicado por essa pessoa, independente de quais são as circunstâncias. É importante buscar essas respostas dentro de você, ou orientação por pessoas que você considera que são mais sábias, como se fosse uma figura materna, uma figura de avó, de avô, de sábio, né? Para te orientar e te ajudar a se tranquilizar, a estar novamente no seu poder pessoal para poder atravessar esse acerto de contas, esse conflito aí da melhor forma possível, de maneira menos danosa e menos prejudicial. Essas foram as previsões para o período de quaresma, né, de 2026. Esse aqui é o canal A Jornada do Eremita. Espero que tenham gostado e eu volto com mais previsões assim que possível.